Amados, vamos abrir a escritura em Hebreus capítulo 12. Quero ler aqui a partir do versículo 4 ao 13. A mesma leitura da semana passada que nós fizemos. Vamos fazer novamente a leitura e vamos continuar falando sobre esse assunto aqui. Leia comigo. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Muito bem, então, retomando aqui este ponto, estamos na reta final desta epístola, e o apóstolo aqui, ele começa então a fazer as suas últimas exortações, de modo a encorajar os cristãos hebreus a prosseguirem. Prosseguir na fé não é tão simples assim. É bom que sejamos honestos com os irmãos. Não é simples, não é fácil. Até porque nós, seres humanos, em razão do problema do pecado, nós estamos muito acostumados a uma vida muito boa. Nós amamos muito a nós mesmos, né? O ego humano, em razão da queda, pelo fato de o homem ter se colocado no centro da história, o homem ter se colocado como a razão de todas as coisas, ele acaba exigindo para si todo o conforto, todo o prestígio, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a satisfação, tudo aquilo que promove, exalta o homem. Então o homem está sempre a exigir isso. Tudo que vai de encontro a esse humanismo centralizado, certamente é rejeitado por nós, seres humanos. E essa epístola fala exatamente àqueles cristãos que viviam uma vida razoavelmente equilibrada dentro da sua cultura, da sua religião, da sua fé, que era o judaísmo. Quando então se converteram a Jesus Cristo, por meio da pregação do Evangelho, eles entraram numa nova realidade de vida, porque o Evangelho de Cristo, ele prega a salvação do homem. O que para muitos parece ser uma coisa muito simplória, que eu estou dizendo. É lógico que o Evangelho propõe a salvação do homem. O problema é o que se pensa acerca do que seja a salvação do homem. As pessoas dizem, Jesus morreu por mim, portanto, o Evangelho é um convite para que eu seja salvo do lago de fogo para o céu. Como se houvesse uma condenação para quem não cresce no Evangelho, fosse colocado num tacho de fogo eternamente, ou que fosse salvo de lá para morar no céu. Observa como que continua aqui a ideia de um homem colocando-se no centro de tudo, querendo ganhar esse benefício de ser eterno, de viver eternamente, com a vida boa, no céu, né? As delícias celestiais. Entretanto, quando eu digo que esses crentes hebreus, eles saíram de uma condição razoavelmente equilibrada para o Evangelho, e agora eles entram numa nova realidade,
porque o evangelho é um convite à salvação do homem, agora eles começam a experimentar essa salvação. E a experiência de salvação é a experiência de morte. Lógico, é a experiência de morte que precede a vida. Mas não há salvação efetiva sem morte. Tanto é verdade que quando Cristo envia os apóstolos a pregarem o evangelho, o que ele diz? Ide pregai o evangelho, toda criatura, não é isso mesmo? Pregai a todas as nações, toda criatura. De modo que aqueles que crerem nesse evangelho, eles selam a sua fé com um rito de iniciação chamado batismo, batismo em águas, que não tem em si mesmo nenhum valor mágico, espiritual, é apenas um rito de iniciação para um testemunho público de que aquela pessoa, ela acredita no seu coração, ela tem uma convicção no seu coração de que não existe outro caminho de salvação senão o ser unido a Cristo na sua morte. Batismo implica morte, é símbolo de morrer com Cristo, é símbolo de ser unido a Cristo na sua morte. Eu sei e eu reconheço, e eu creio e ensino, que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela tem um aspecto judicial, ela tem um aspecto legal da coisa. Sem ele, sem esse aspecto legal, não haveria salvação de fato e de verdade. Mas nós não podemos fazer como muitos pensam. Esses muitos, eu me refiro tanto a católicos, católicos, nem tanto, mas sobretudo a evangélicos e protestantes. Esses dois segmentos que são confundidos, né? Algumas pessoas acham que todo protestante é evangélico, não é verdade. Mas esses dois segmentos, protestantes e evangélicos, hoje conhecidos como pentecostais e reformados, eles acabam considerando que o aspecto judicial da morte de Cristo é o fim consumado da obra de salvação de Deus no homem. Isso não é verdade. Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. Quando eu me refiro ao aspecto judicial da morte de Cristo, que é um aspecto verdadeiro, bíblico, mas que eu digo que é o primeiro passo na obra de redenção de Cristo, que possibilita que a salvação ocorra de fato e de verdade naquele que crê no Evangelho. Esse aspecto judicial se refere à própria morte de Cristo em si mesma, que é o pagamento pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário com qual objetivo? Está lá em 1 João. Para salvar os homens do mundo inteiro. Todos os homens do mundo inteiro. Para perdoar os seus pecados. Porque o problema do pecado do homem é o que gera a separação entre Deus e o homem, é o que gera a inimizade. E agora então é preciso que, uma vez que a lei exige a morte do transgressor, o salário do pecado é a morte, Cristo então fala, não, eu morro no lugar do pecador. Porém, uma vez que Cristo morre e ele perdoa todos os pecados praticados, aí nós estamos no âmbito sempre objetivo. Os pecados cometidos, os pecados praticados estão perdoados. E, portanto, isso me garante, é um elemento garantidor, judicialmente falando, que eu serei plenamente salvo. Agora, a salvação em mim, ela se opera agora mediante o trabalhar do Espírito Santo, na medida em que eu experimento com Cristo a sua morte, que agora será a minha morte. Ou seja, o perdão de pecados, que é o aspecto judicial, possibilita, ele estabelece uma base a partir da qual os que creem poderão experimentar em si a salvação, que não é a salvação do lago de fogo, nem da morte eterna, nem do inferno, nem do diabo, nem de macumba, mas é a salvação daquilo que nós somos em natureza em Adão. É a criação de um novo homem, é a formação de uma nova humanidade. E não há edificação do novo homem sem a destruição do primeiro, o velho homem. Por isso que salvação
implica necessariamente morte e ressurreição. Morte que destrói a velha consciência adâmica, gerada em nós, impregnada na humanidade, enraizada nas partes profundas do nosso ser, em todas as nossas faculdades, uma consciência velha, perversa, má, enraizada no nosso ser. Isso tem que morrer para que uma nova consciência, a consciência do novo homem, a consciência de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, a mente de Cristo, seja gerado em nós. E esse processo de destruição e edificação, de morte e ressurreição, só acontece dentro de um longo processo e de uma longa experiência de vida humana. Eu sei que muitos, ao ouvirem isso, poderão dizer: não, mas isso aí é o que Paulo ensina nas Escrituras, isso é coisa de Bíblia, coisa de crente. Olha, mas se você quiser ver este mesmo assunto fora das Escrituras Sagradas, basta você, por exemplo, ler a paideia grega, né? Para você poder verificar que a paideia era um sistema de educação proposto pelos grandes filósofos da era clássica, da Grécia clássica, com a proposta exatamente da geração de um novo homem. Se você ler, por exemplo, lá o livro A República, de Platão, lá você vai ver o que ele diz acerca de um homem ideal para poder constituir a polis, a cidade grega, a cidade ideal, o homem ideal, a política ideal, a ética ideal, ou seja, um mundo ideal. A Escritura começa, portanto, nos falando da criação do mundo e do homem. Continua dizendo acerca da queda do homem e, consequentemente, a queda do mundo criado por Deus. Todo o meio da Bíblia fala sobre redenção deste homem e desse cosmo caídos. E se encerra, portanto, dizendo de um novo céu e uma nova terra e uma nova humanidade. Então, a coerência é muito grande, não há do que se duvidar. Alguns têm preconceito por se tratar da Bíblia, mas não sabem que esse pensamento, esse conhecimento de que o homem, ele sofreu profundas degradações e está aí diante de quem quiser ver a humanidade de antigamente, atual, é uma humanidade caída, perversa, má. A degradação é notória diante dos olhos de quem quiser ver. E não somente o apóstolo Paulo, as Escrituras como um todo, mas muitos e todos os pensadores, filósofos da antiguidade, eles pensaram essa questão. A questão da libertação. Leia também o mito da caverna, ou a alegoria da caverna de Platão, que exemplifica essa educação do homem, como que o homem precisa de tomar um caminho para ser educado para o conhecimento. Ele sai da sua ignorância, da sua agnoses, para que ele alcance a episteme, o conhecimento da realidade, o conhecimento da verdade. E entre essa ignorância e a luz, há um caminho de sofrimento. Ou seja, esta é uma verdade, uma necessidade que não se pode negar absolutamente. Então, nós estamos aqui diante de uma epístola em que estes cristãos aqui, quando eles então ingressam no Evangelho e começam a experiência de morte e ressurreição, ou sobretudo de destruição para a edificação, de morte para a ressurreição, chega um ponto que, talvez por vários motivos, de própria ignorância, do desconhecimento cabal do Evangelho, vários fatores, eles começam a desanimarem da fé. O apóstolo está tratando com pessoas que estão desanimadas e estão desistindo, não exatamente da fé, mas desistindo do caminho da fé. Da fé não se desiste. As pessoas às vezes param de caminhar na fé, mas a têm no coração instaurada. Porque a fé é algo que está aqui dentro, gerado pela própria luz interior que habita em nós, que é o próprio Logos, que é o próprio Cristo. A luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Esse conhecimento, essa convicção, essa clareza é fruto da fé, né? Dessa vida
em nós, que é a luz de Deus no homem, que é a lâmpada do Senhor, conforme Provérbios 20, 27. Agora, o caminho da fé é exatamente o caminho que Cristo nos propõe a caminhar. E que nós, quando cremos, nos propusemos a caminhar por ele. É o que diz que o caminho que conduz à vida é um caminho estreito. É aquilo que Cristo disse também em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 23, que era necessário que o Filho do Homem seguisse, ao caminho aí, para Jerusalém, onde ele seria preso, insultado e seria morto. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Então, logo ele disse isso, aí vem o velho homem, esse que se coloca no centro da história, como sendo a razão de tudo, e que não aceita o sofrimento. Levanta-se Pedro e diz o quê? Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Olha que coisa interessante. É o homem, ainda um homem crente, ainda um homem apóstolo, um discípulo de Cristo, mas que por falta de compreensão, simplesmente ele se afirma, e ameaça até ter uma intervenção da parte dos discípulos para impedir a Cristo de seguir o caminho da morte e da ressurreição, o caminho estreito, e entrar pela porta estreita. É neste momento que Cristo então se volta a Pedro, e o texto é específico, é claro, quando diz que Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. A palavra Satanás, Satã, significa adversário. Então veja que esse espírito satânico de adversidade contra o único caminho possível, mediante o qual o homem pode retornar a Deus. Não há outro meio. Eu querendo ou não, você querendo ou não, você aceitando ou não, o máximo que podemos fazer é postergar este momento. Mas no final, todos nós teremos passado por ele, ou teremos que passar por esse caminho, porque não há como o homem não seguir na direção da sua redenção. Bem, de todo modo, o fato é que, tão logo Cristo repreende a Pedro, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Olha o modo como Cristo coloca tais palavras. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é importante eu frisar o que eu já tenho dito aqui várias e várias e várias vezes. É sempre importante repetir. Vai que alguém ouça somente essa mensagem e acaba pensando que ele está falando outra coisa. Quando diz negar a si mesmo e tomar a cruz, isso não tem nada a ver com a vida humana. Não tem nada a ver com o fato de você comer, de você beber, de você trabalhar, de você ter amigos, de você se divertir. Nada a ver. Negar a si mesmo e tomar a cruz não está para o asceticismo religioso, para as doutrinas de homens, como dizem em Colossenses capítulo 2, versículo 20, daqueles que dizem não toca nisso, não pegue aquilo outro, não vista, não coma, não mexa. Tem nada a ver com isso. O negar a si mesmo está para o seu coração em relação a Deus. Está para a soberba da vida, de que diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 15 e 16, quando ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois tudo aquilo que há no mundo, aí ele cita a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Então, o negar a si mesmo está para o meu coração, está para a minha mente, para os meus desejos, e para tudo aquilo e qualquer coisa que seja que estando em mim se oponha ao Criador, se oponha ao amor e à obediência e ao temor ao Criador. Tudo aquilo que faz de mim um ser à parte de Deus.
tudo aquilo que me distancia de Deus, quando coloco em mim mesmo a confiança, coloco a confiança na minha capacidade, na minha força, como um filho iludido que se torna pródigo, ao chegar para o pai e falar: olha, pai, eu não vou viver na tua casa mais, porque eu descobri que eu tenho uma porção aí de herança, e com ela eu posso ter a minha vida sem ti, posso viver numa terra distante sem ti, não dependo de ti, não preciso de ti, eu sou autossuficiente, redundantemente falando, em mim mesmo, para viver sem a tua presença. E aí o filho pródigo parte. Isso é a soberba da vida. Ele parte e passa a viver uma vida dissoluta, um perdulário, um pródigo que vai gastando e consumindo tudo o que tem, até que ele chega no estágio final de degradação, de miséria, fome e morte espiritual. E vivendo nessa profunda miséria, aí começa nele o caminho do renascimento. E aí tem um caminho de volta. Bom seria se ele pudesse aparecer na casa do pai. Apareceu. Mas não, existe um caminho. Ele tem que sair de onde ele se encontra, e agora ele tem que dar um passo após o outro em direção à casa do pai. Essa casa do pai, cuidado, não confundam com a igreja. Nenhuma igreja local, denominacional, nada a ver. A igreja local, ela tem a sua importância por outros motivos, não por isso. Esse voltar à casa do pai é para todos que estão na igreja e para os que não estão na igreja também. E sobretudo para os que estão na igreja, porque eles acham que estando na igreja, isto é, numa congregação de pessoas que se reúnem num local físico específico, determinado, elas pensam que estão na casa do pai. Não estão. A casa do pai não é esse lugar. E nenhum outro, por melhor que seja, nem que seja o templo lá do Brás que fizeram lá. Mas a casa do pai também não é nenhum lugar geográfico no universo. Não é o céu, nem o terceiro céu, nem o sétimo céu, nem o jardim do Éden. Nada disso. Não é Jerusalém, não é Samaria. A casa do pai, na verdade, é o estado de um coração e de uma consciência que vive em plena harmonia com Deus. Porque um dia esse homem se desconectou, ele se separou, ele se tornou o diabo. Quando ele rompeu com a vida, ele rompeu com o Criador para viver uma vida por si mesmo. A palavra diabo vem exatamente da palavra diabolos, que quer dizer separação, rompimento, que é o oposto daquilo que é simbólico. Existe o simbólico e o diabólico. O simbólico, ele vai sempre unir e reunir. O diabólico, ele vai desagregar e separar. Então agora esse filho, ele precisa de percorrer esse caminho. E esse caminho é um caminho de arrependimento, é um caminho de reconciliação, é um caminho de conversão do coração em relação ao pai. E esse caminho é um caminho doloroso, porque é um caminho de morte. Aí, para você entender bem, posso você olhar para essa figura da parábola do filho pródigo, que retrata tanto a queda do homem, que é o separar-se do pai, como a salvação do homem, que é o voltar-se para o pai. Você percebe o que levou, impulsionou, quais eram os sentimentos, as motivações que impulsionaram o filho pródigo para sair da casa do pai e para uma terra distante, senão um ego muito forte, não é? Fulcrado em si mesmo, no seu coração, que faz de si o centro e que se acha independente, capaz de viver sem o pai. Esse sentimento é o que afasta o homem de Deus, do pai. E, portanto, o sentimento que o traz de volta são exatamente contrários. Os sentimentos são contrários aos que o levou para longe. Portanto, o arrependimento, o reconhecimento de quem é o pai, a conversão. Pastor, como é que eu faço para voltar para o pai? Você não tem que pegar nenhum caminho físico, nenhuma conversão física. A conversão, o arrependimento, as mudanças ocorrem dentro do homem. Mas para que isso aconteça, é necessário que esse espírito de rebelião,
ou que seja esse espírito de independência, de ilusão, ele seja desfeito, e isso não é possível que se faça do dia para a noite. E aqui entra, o que eu dizia na semana passada, o papel da igreja. Aí entra uma importância de uma igreja local. A igreja, ela existe, dentre outros motivos, ela existe para exercer um papel de educar o homem. De educar. Tomando talvez o texto lá de Paulo a Tito, quando ele escreveu que a graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens, educando-os, não é? Não tem essa palavra? Educando-os. A palavra educar vem de ductor, e o ezinho, que é exterior, é um caminho que nos conduz para fora. É um caminho que nos leva. É um caminho a ser percorrido. O homem precisa de ser educado, na verdade. E esse caminho, essa educação, essa paideia, usando aquela linguagem dos gregos, é um caminho de desconstrução. Ninguém é educado meramente porque aprendeu o A, E, O, U ou o ABCD. A educação é um processo de formação interior. Isso é tão verdadeiro que a gente pode até fazer uma analogia com os dias de hoje. Vocês sabem que nós vivemos num tempo em que a educação nossa é um fracasso, né? Sobretudo no Brasil. Isso porque as pessoas entram na escola e elas saem do ensino médio sem saber muito. Elas sabem, aprendeu a reunir algumas letrinhas, fazer uma continha, mas educar mesmo é muito pouco. Tanto que a pessoa às vezes sai de algum lugar sem conseguir dissertar acerca de um assunto da sociedade, do momento que nós vivemos, não consegue fazer uma redação, uma dissertação coerente. Não é? Isso por quê? Porque desde o primeiro momento que ele ficou lá aprendendo a juntar letrinhas, e quando conseguia juntar B com A, Bá, aí quando consegue juntar as letrinhas, Bá, Bé, Bi, Bobu, agora vamos juntar as sílabas, aí consegue, quando consegue montar a palavra, agora vamos aprender a separar a sílaba, aí vai separar. Foi difícil juntar, agora vai aprender a separar. Mas não consegue ter a visão do todo da palavra dentro de um contexto, de uma ideia. Não consegue vislumbrar a essência em detrimento dos grafemas. Então, a pessoa não é educada, porque ela não passa por um processo orgânico de construção do entendimento. Há aqueles que conseguem ainda ser educados, mesmo com a educação sendo tão ruim. Mas esse é um trabalho e um fator à parte, afora do que acontece nas escolas. Imagine só vocês que a pessoa vai estudar literatura. Aí o professor pede, ó, esse bimestre nós vamos estudar Memórias Póstumas de Brás Cubas, um exemplo. Aí, então vocês devem ler o livro e apresentar um trabalho. Então a pessoa vai lá no computador, pega o resumo, né, lê ali o resuminho, e ali já imprime e já entrega para o professor. Então, o que isso vai resultar em quê? Em nada. Então não vai haver o quê? Educação. Não vai haver processo de formação intelectual. Então toda educação, seja ela em qual for o âmbito, estamos aqui falando sobre o educar, que a graça de Deus faz conosco em relação a Deus, nos educar na verdade, nos educar concernente a Deus, ao homem, ao mundo. Mas todo o processo de educação exige e requer sofrimentos, sobretudo o espiritual. Porque o espiritual, você vai ter que ter um processo de desconstrução de uma, entre aspas, educação caída. Não ficou legal a educação caída, né? Mas de uma consciência caída, porque houve toda uma formação de uma consciência inimiga de Deus, contrária a Deus, que foi gerada desde os primeiros homens até os dias atuais. E vão nascer nas pessoas, essa consciência vai passando, e ela vai crescendo e vai aumentando. Então essa desconstrução de tal consciência é um processo doloroso, que aqui em Hebreus capítulo 12 chama de disciplina. De disciplina. Então, quando os crentes aqui, os crentes hebreus,
começaram a sentir o fogo ardente, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 4, a partir do versículo 12, o fogo ardente desse batismo de fogo que visa a correção do homem, a destruição da velha consciência para formar uma nova consciência. Logo os hebreus, eles estavam querendo desanimar do caminho, de percorrer o caminho da fé. Aí é onde o apóstolo começa a dizer: ora, na vossa luta contra o pecado, ora, que pecado é esse que ele fala contra o pecado? Há um pecado específico a que ele se refere. Ele não fala, na vossa luta contra pecados, ou contra pecado, não, contra o pecado. Este o pecado, de que ele diz desde o início da sua epístola, salvo engano, a partir do capítulo 3, é exatamente o pecado da incredulidade. E o que é o pecado da incredulidade? Senão o pecado de se duvidar de Deus, se duvidar da palavra de Deus. Veja que o pecado primordial de todo o universo, o pecado de Lúcifer, dos anjos que caíram, da era pré-adâmica, dos seres pré-adâmicos, ou do próprio homem, se dá exatamente na base do engano em relação àquilo que Deus é. Não é por isso que é por essa razão que Jesus Cristo, em João capítulo 8, falando acerca de Satanás, o diabo, Jesus fala que ele é o pai da mentira e que ele é homicida desde o princípio, e que ele mente desde o princípio, que ele peca desde o princípio. Se você perguntar qual que é o pecado de Lúcifer, ele bebia, fumava, traficava, dançava lambada, qual que era o pecado de Lúcifer? Se não colocar em dúvida o caráter do Altíssimo. É o que simbolicamente e indiretamente diz o profeta Ezequiel, na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência. É o que ocorre lá em Gênesis capítulo 3 também, figuradamente, quando Moisés coloca a figura da serpente que diz para a mulher: é certo que não morrereis. Em outras palavras, Deus é mentiroso. Se você assumir o fruto do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como alimento cotidiano para a tua vida, se você fizer do conhecimento o seu tudo, a sua força, a sua capacidade, Deus diz que se o homem tomar o caminho do conhecimento, ele não morrerá, ele morrerá, mas ele está mentindo, não vai morrer. E quando então se acredita na voz da serpente, é onde o ego é gerado, porque a ideia é o que era? A árvore da vida e a árvore do conhecimento. O que é a árvore da vida? Ora, eu alimentar-se de Deus, Deus como a fonte de vida eterna, Deus como a fonte da vida, Deus como a fonte das existências. Nenhuma existência, nenhuma criatura pode viver fora da vida. É até chega até a ser uma tautologia, né? Viver fora da vida. Eu não disse muita coisa, só se vive na vida. Não é sem razão que Paulo, e ali eu vou te falar, viu? Quando a Bíblia diz que ele ouviu coisas inefáveis, é porque de fato ele entendeu muitas coisas que até hoje a maioria dos cristãos não compreenderam. Ele chegou na Ágora, naquela grande praça, né, lá na cidade de Éfeso, em que havia dezenas de altares para toda espécie de divindade pagã. E então ele vê lá um altar sem nenhuma divindade, ao Deus desconhecido. E ele começa a falar sobre o Deus que os gregos não conheciam. Ele diz: o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. O Deus que não é servido por mãos humanas. O Deus que não habita em casas feitas por mãos humanas. Porque ele é Deus, ele não é uma divindade. Ele não é uma criatura. Ele é o absoluto, é a suprema sabedoria. Ele é a vida. E como tal, ele não pode ser enclausurado num templo, nem posto em cima de um altar. Este Deus que não pode ser servido por mãos humanas, ele diz, em quem todos nós, ele fala dos gregos, gente, que eram pagãos, vivemos. Olha, ou seja, olha a consciência de Paulo. E Paulo foi mais longe ainda, porque ele diz, como vossos poetas, ou alguns de vossos poetas disseram,
Ele vai buscar o testemunho lá nos poetas da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, dizendo: os vossos poetas, sendo pagãos, eles tiveram a iluminação da sabedoria eterna de Deus, de que toda criatura vive nele, vive em Deus, se move em Deus, existe em Deus. Não tem como você sair de Deus. Só para vocês terem uma ideia, a ideia de viver sem Deus é você imaginar que você pode tirar de dentro do infinito o finito. Tem como você pegar o finito e tirar ele do infinito? Vocês estão entendendo? Não? Ah, não tem como. Não tem jeito. Vocês estão entendendo? Não tem como, não tem como. Não tem jeito. Porque o infinito, ele não tem fim. É o que a Escritura, ou os cristãos em geral, chamam a onipresença de Deus. A matemática chama de infinito. A Escritura chama de onipresença. Então, todo ser que existe, sendo este finito, nunca poderá viver fora daquilo ou daquele que é infinito. Mas aí vem a ilusão do homem. A ilusão. Não há separação do homem de Deus, de fato, senão na sua consciência, senão no seu coração. É um homem iludido, é um homem enganado, é um homem cuja mente, entendimento estão obscurecidos. E ele então se acha capaz. Agora imagine só este homem, depois de séculos e séculos, milênios e milênios, depois de tanto tempo, com essa consciência, agora é convidado a retornar. Essa consciência contra Deus, essa incredulidade quanto à palavra de Deus, e esse espírito de resistência a Deus, inclusive, é o que o apóstolo chama de o pecado. É o pecado por excelência. Se pode dar ao pecado tal adjetivo de excelente. Mas eu quero dizer que é o pecado primordial. Qualquer adjetivo que eu usar não vai dar certo para o pecado, que é uma coisa tão ruim, né? Essencial. Ou seja, é o pecado. Tudo mais que se chama pecado procede deste pecado. E se aquilo que chamam de pecado não procede desse pecado, então não é pecado. Ora, na vossa luta contra o pecado, ou seja, existe uma luta, esse caminho estreito de retorno ao Pai, esse caminho que Cristo diz: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Se alguém quiser vir após mim, seguir esse caminho, neste caminho tem uma luta. Uma luta. É uma luta. Eu comecei dizendo que o ser salvo, né? Comecei dizendo que a vida cristã, o seguir a Cristo de fato, de verdade, é um desafio, não é fácil, não vamos nos enganar, porque ele vai requerer exatamente essa luta. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Essa expressão, até o sangue, é uma expressão que está ligada à luta, à batalha, à guerra, né? Em que a pessoa está na batalha e o sangue está subindo, mas é uma expressão que significa até a morte. Ou seja, a nossa luta contra o pecado, ela só termina quando nós morrermos, mas não a morte física. Quando esse velho homem, essa velha consciência, morrer cabalmente. Aí a luta acaba, porque seremos plenamente novo homem. E estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. E aí entra um ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui. Porque não é uma questão de uma teologia fatalista, ou como alguns acusam, dizendo que nós somos a favor do sofrimento humano. A igreja deveria estar pregando a vitória, né? Deveria estar pregando pare de sofrer, deveria estar pregando qualquer mensagem
que anime o homem a continuar existindo, porque já há tanto sofrimento no mundo. Aí aparece uma igreja para dizer que o homem tem que sofrer. Mas exatamente esse sofrimento que há no mundo é o sofrimento em razão do pecado. E para nós nos livrarmos desses sofrimentos todos da humanidade, temos que nos livrar do pecado. Agora, Deus ele olha para nós e ele nos vê exatamente nessa situação, como crianças indisciplinadas e que resistem eventualmente à obra de Deus em nossas vidas. É por isso que Deus, na sua economia divina, e aqui está um fator extremamente importante, porque imagine só, de um lado, ou por um lado, Deus ele não invade o coração de ninguém. Perfeito? Ou seja, a própria Escritura declara, né? Jesus fala por um lado, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim. Em Apocalipse ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus não resolve os nossos problemas, porque simplesmente ele não vai invadir o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, e vai modificar as estruturas do nosso ser, pela força. Não, ele o faz pelo amor, pela palavra, pelo modelo, pelo exemplo, pelo perdão, pela graça, pela misericórdia. Então, por um lado, Deus não vai fazer essa invasão. Por outro, se ele simplesmente ficar esperando que os homens decidam o caminho da redenção, o caminho da reconciliação, vai acontecer quando? Nunca a humanidade vai de mal a pior. Por esse motivo é que dentro da economia divina, Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios. Ou seja, ele nunca vai invadir um coração humano e obrigá-lo a segui-lo ou a amá-lo. Mas ele vai proporcionar ou vai permitir que aconteça na história uma série de situações que quebrantarão o ser humano. Os sofrimentos não são realizados por Deus. Os sofrimentos são permitidos por Deus para o quebrantamento desse homem. O homem, para ele poder entrar na glória, ele precisa passar pelos sofrimentos, porque o sofrimento é apresentado como um caminho que possibilita o quebrantamento do coração do homem. Um exemplo, olhem para a história do filho pródigo rapidamente e novamente. Se aquele dinheiro do filho pródigo, nunca tivesse acabado, e ele continuasse a vida toda com dinheiro, com os amigos, com a farra, quando é que ele haveria de reconhecer? Nunca. E se quando o filho pródigo se propôs, antes de virar pródigo, se propôs a sair de casa, o pai poderia impedir? Você não vai, quem manda em você sou eu. Amarrava num tronco, dava logo umas 4, 5 chicotadas nele. Ficava amarrado dentro de casa para ele não fugir. Colocava capanga na porta para vigiar ele. Não poderia? Mas não, o pai deixa o filho ir. E o pai sabe que o fim desse caminho é sofrimento, é morte. Mas é preciso, somente nesse sofrimento é que o homem ele vai lembrar do pai, lembrar da casa do pai. E aí começa a obra e o caminho de volta. Então, o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele coloca aqui esses sofrimentos como sendo uma disciplina. Não exatamente aplicada pelo pai, porque aqui ele vai usar a metáfora, a figura de um pai terreno, para ilustrar. Mas quando se trata de Deus, nós temos que entender que Deus, ele, sabendo o caminho que o homem vai percorrer, sabendo o fim desse caminho, sabendo todas as consequências e todos os resultados, vendo de antemão todo o sofrimento humano, e tendo ele o poder de não permitir que o homem vá, ainda assim ele deixa. Esse deixar divino, como diz em Romanos capítulo 1, Deus os entregou. Esse entregar significa eu não vou te reter, eu não vou te amarrar aqui comigo, não vou te obrigar. Você quer esse caminho? Então,
segue. Esse deixar ir consiste nessa disciplina divina. Aí nós paramos semana passada num texto, eu quero que vocês olhem comigo, que é Romanos capítulo 8, em que o apóstolo Paulo começa a falar sobre esses sofrimentos. Há vários tipos de sofrimentos, mas eu quero me deter apenas, eu quero falar de maneira geral sobre esse assunto. Romanos capítulo 8, versículo 17 em diante. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, veja que o apóstolo ele começa dizendo sobre o ser filho. E sendo nós filhos, somos o quê? Herdeiros. Então, a filiação pressupõe uma herança. Aí eu pergunto, e que herança é essa? Porque olha a condição em que nós estamos vivendo. Então, certamente, há alguma coisa que nos impede de nos apropriar dessa herança. Por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós estamos no atual momento da nossa experiência humana, na condição de filhos, nós estamos caminhando para a glória. Todos querem adentrar a glória. Todos querem esse mundo por vir, livre da dor, do sofrimento, da angústia. É lógico que isso aqui não é fatal da parte de Deus, como se Deus dissesse, só vai entrar na glória se sofrer. É uma condição que eu estou colocando. Não é isso, não pense dessa maneira. Mas é porque não há como o homem adentrar a glória na condição em que ele se encontra. O problema é o homem, é o coração humano, é a mente humana, são as vontades humanas, são os desejos humanos que estão desviados de Deus. E são maus na sua constituição psíquica. Então ele diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aqui é interessante quando diz, se com ele sofremos. Ou seja, ele, o Cristo de Deus, é o primeiro a sofrer. Aí nós vamos falar isso abundantemente na conferência, porque nós vamos encontrar amplamente na Escritura, quando diz que o próprio homem, Jesus, homem, o Jesus, homem, na qualidade de homem, filho de Maria, ele foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Então, o próprio homem, Jesus, para entrar na glória, não bastaria que ele nascesse de Maria e saltasse para a glória. Ele tinha que passar pelo caminho do sofrimento, que é o caminho do aperfeiçoamento, ou como dizem lá em Tito, é o caminho que nos educa, que nos coloca na linha, ou que nos disciplina. Disciplina enquanto nos corrige esta humanidade para que fique de acordo com a vontade de Deus. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quero chamar a atenção de vocês para esses aspectos aqui importantes, embora não seja exatamente o nosso tema, mas é importante que vocês percebam que o apóstolo Paulo não coloca nada vindo de cima para baixo. Ou seja, não é aquela ideia de uma salvação espacial. Os cristãos, infelizmente, estão aqui na terra esperando Jesus voltar lá de cima. Não que ele não volte lá de cima, pode até voltar lá de cima, lá do lado, de onde ele quiser voltar. Não estou indo de encontro à ideia de uma intervenção de Deus na história humana. Não é isso. Eu estou falando da insensatez dos cristãos de não se atentarem para a pessoa, para o ser, para o coração. E estão querendo uma salvação, que Deus me livre e me tire dessa terra, me salve deste planeta, pelo amor de Deus, como se o problema fosse o planeta. Eles querem que Deus os arrebate para o céu. Se Deus levar todos os homens para o céu, a terra vira o céu, e o céu vira o inferno.
É verdade. Então, olha os termos que o apóstolo Paulo fala, porque a ideia aqui é do sofrimento, e o sofrimento enquanto um caminho de aperfeiçoamento, um caminho que nos conduz à glória. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada nos céus. Em nós? Puxa vida. Diga assim, em nós. Se você puder bater assim, se você quiser, não sinta constrangido, não. É porque assim, você precisa sentir em nós. Igreja evangélica tem esse negócio de voz de comando. Fica de pé, senta, levanta, a mão para cima, né? Fica, se sente à vontade, tá? Não fica constrangido. Quando eu falo assim, se você puder fazer isso, é para dar o efeito, né? A ser revelada em, aqui ó, em. Não é lá, em. Essa glória já está aí dentro de você. E nunca deixou de estar. Leia João capítulo 1, todo. Leia o ano inteiro, capítulo 1. Todo dia leia o capítulo 1. Pensa num capítulo abençoado, revelador. A glória a ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha a palavra de novo, revelação. Ou seja, somos filhos de Deus. Temos só que nos revelar como tais. Temos que ser manifestados. É a manifestação dos filhos de Deus. Que sendo filho, não vive como tal. Sendo filho, está numa terra distante, a cuidar de porcos. Mas é filho. Só que esse filho precisa se manifestar como tal. Diz que a própria criação está na expectativa de que esses filhos se mostrem logo como tais. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, por causa do homem. O homem criado, ele é colocado na condição de ser aquele que vai cuidar da criação, que vai dominar sobre a criação. Tenha o homem domínio sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Então esse que deveria ter o domínio, ele cai. Quando ele cai, tudo que está sob o seu governo, e sob o seu domínio, e sob o seu cuidado, agora sofre todas as consequências da queda do homem. Então agora a criação, sabendo disso, uma linguagem metafórica, aguarda que esse homem se restaure, se recupere, e se manifeste como filho de Deus, porque assim quando o homem caiu, a criação sofreu todos os efeitos, quando o homem se redimir, a criação também será redimida juntamente com ele. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aqui o apóstolo começa a falar sobre o nosso corpo físico enquanto criação divina. Porque ele diz que na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, a condição da criação é que ela está cativa, ela está presa, aprisionada na corrupção. Não há nada na criação que não se corrompa. Tudo está se deteriorando, tudo morre, tudo se acaba, tudo sofre. Então diz que ela tem essa expectativa de ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os irmãos entendem isso aqui? A criação está cativa na corrupção. Agora, e por que essa criação ela quer se redimir? Olhe na sua Bíblia aí. Vou ler. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A glória também está presa? Também está aprisionada? Se é para a liberdade da glória, se essa glória só vai estar na sua liberdade
nos filhos de Deus quando a criação se redimir. Então essa glória hoje ela está em nós. Só que ela não tem como se manifestar num corpo que, fazendo parte dessa criação material, está em corrupção. Porque sabemos, versículo 22, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nesse trecho, o apóstolo Paulo fala dos sofrimentos dessa criação. Sofrimentos nessa vida. Toda sorte de sofrimento. Sofrimento quando alguém está sendo consumido por uma enfermidade. E a enfermidade vai matando os seus órgãos e a pessoa vai morrendo no corpo. E sofrendo no corpo e na alma. E os familiares, os amigos, as pessoas vão sofrendo aquele drama, a perda, até no dia que leva e sepulta um ente querido, e aí a perda total, o sofrimento no nível último, onde ele pode chegar, que é a morte, que gera sofrimento humano no coração, na alma, o sofrimento dessa vida, que nós sofremos, que nós enfrentamos, para a nossa própria subsistência, do trabalho, do calor, da chuva, da seca, a enchente, a fome. E diante de tudo isso, onde é que entra o problema do homem? Como é que Deus pode corrigir o homem? Como é que Deus pode disciplinar o homem? Por meio de sofrimentos aqui naturais. Porque até agora, onde há o pecado? A corrupção, meu corpo está se degradando, se deteriorando. Como é que eu posso corrigir isso mediante esse sofrimento? Qual é a relação da disciplina, da correção? Porque aqui o apóstolo está colocando, se com ele sofremos, com ele seremos o quê? Glorificados, no 17. Em seguida ele começa a falar dos sofrimentos. E não é o sofrimento proposto do evangelho enquanto o negar a si mesmo diretamente. Mas fala de sofrimentos da existência humana, da criação. Qual é a relação? Como relacionar isso? A questão é que o homem, diante desse problema, a corrupção da criação e a sua própria corrupção, tendo ciência, ou mesmo inconsciente, mas de que todo esse sofrimento é proveniente da queda do homem, o homem agora nada faz para reverter o processo. Pelo contrário, qual que é a lei que se estabeleceu entre os homens acerca do sofrimento? Humano. Por exemplo, o fulano está com câncer. A gente vê com aquela piedade falsa. Oh, meu Deus, que pena, que dó daquela pessoa. Bem, mas graças a Deus que não é ninguém da minha família, né? Olha como que nós somos. Não é assim ou não é? Nós nos compadecemos do sofrimento do outro sem nenhuma compaixão. Não há compaixão em nós. Isso é gerado pelo problema do pecado. Veja como era Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo viu aquelas multidões enfermas, diz que ele compadeceu-se delas. E o termo compadecer-se na Escritura fala de uma dor como quem sente cólicas intestinais profundas. Tratando-se do sofrimento humano, porque nesse mundo nós sofremos, aí o próprio trabalho, uma coisa tão natural, nós sempre buscamos o melhor para nós em detrimento do outro. Se o outro está desempregado, é porque ele é vagabundo, ou porque ele é preguiçoso, ou porque ele não merece. Nós fomos bastante justos, né? No nosso ego, não merece.
não estudou, não correu atrás. Agora está sofrendo, financeiramente falando, vai. É assim mesmo, a vida é essa aí, ó. O mundo não perdoa. Ou seja, todos os sofrimentos que afetam a humanidade, mesmo aqueles que são naturais de uma criação caída, nós os olhamos e os interpretamos e lidamos em relação a eles a partir do nosso ego. Não há uma luta. Um dia desse estava aí o pessoal discutindo nos jornais, na televisão, nas reportagens, falando, né, acerca dos países aí que se reúnem para poder lutarem, batalharem, fazendo aí os seus acordos para diminuir o problema da poluição, do efeito estufa, essas coisas tudinho. Aí o presidente dos Estados Unidos disse que não ia participar mais, que ia sair e tal, e eles discutindo e tal. Aí eu pergunto, ora, essa luta é em prol da terra mesmo? Eu fico me perguntando, eles estão querendo de fato e de verdade a saúde do planeta? Ou eles estão lutando e disputando e brigando para saber quem é que vai sair na frente em tecnologia, quem é que vai poder? Então, infelizmente, o homem, ele precisa de encarar todos esses sofrimentos a partir de uma perspectiva diferente. Qual é a perspectiva? De que toda sorte de sofrimento, sejam esses de Romanos capítulo 8, sejam aqueles de Pedro, que ele fala na sua epístola, que são os sofrimentos mais voltados para a questão mesmo do evangelho, quando somos perseguidos, que era o caso dos hebreus. Pedro fala que não seja nenhum de vós perseguido porque foi ladrão ou malfeitor ou qualquer outra coisa, mas se é perseguido por causa do evangelho, como há cristãos que no passado foram perseguidos por causa do evangelho, há cristãos hoje que são perseguidos por causa do evangelho. No Brasil ninguém é perseguido por causa do evangelho, né? Ou seja, esses naturais, sejam os problemas do evangelho, seja o problema que nós mesmos temos que enfrentar e travar, o sofrimento do negar a si mesmo. Temos que entender que toda essa sorte de sofrimentos, elas servem para Deus como disciplina. A disciplina no sentido primário, no sentido de correção. Ou seja, nós somos corrigidos, mas disciplina enquanto o efeito da disciplina, que é estarmos ou sermos nós disciplinados, endireitados, para que nós cheguemos a uma retidão nos nossos caminhos. Eu me refiro aos pensamentos, ao coração, à disposição, às nossas relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Então, Paulo vai dizendo que todos os filhos de Deus, eles precisam dessa disciplina. Há um erro muito grande que se propaga em nome da não compreensão do que seja a salvação. O assunto que eu ventilei aqui no início é que eles colocam assim, por exemplo, o crente, ou melhor, o ímpio, dizem os evangélicos, né? Sobretudo protestantes evangélicos, os ímpios, eles sofrerão o juízo eterno. Já ouviram isso ou não? O juízo eterno. Isso aí não tem jeito. Mas se um deles se converter a Cristo, e converter, que eles dizem, é aceitar a Jesus, ser batizado, congregar com um grupo de cristãos igual a ele, e cumprir com os regulamentos internos ali, se abster disso, daquilo outro, porque são coisas do mundo, ele não mais sofrerá o juízo divino. Sim ou não? Aí tem aqueles que dizem, mas se ele se desviar e voltar, ele sofre o juízo divino. Como se o juízo divino fosse somente para os ímpios, ou os que perecerão eternamente. E isso, ou nisso, consiste um grande engano. O juízo divino, ele serve ou como forma de disciplina para a correção, ou como forma de disciplina para uma punição. Querem ver? Abra sua Bíblia aí, rapidamente, e com esse texto eu vou me encaminhar para o encerramento. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 12 diz assim: Amados,
Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Salta para o versículo 17. Porque a ocasião, olha, de começar o juízo, então o juízo vai começar, não vai? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ou seja, observem vocês que o juízo, ele é fatal. Só que uns vão receber o juízo de serem banidos totalmente da vida, que é a morte eterna, por não crerem no evangelho de Deus. Já outros, embora crendo no evangelho, não poderão permanecer e usufruir desta vida se não forem corrigidos. E por isso que ele vai dizer que o juízo, ele começa, ele tem a ocasião do seu começo, é pela casa de Deus. Ou seja, por aqueles que ao ouvirem o evangelho, já se propuseram a caminhar no evangelho. Esse juízo aqui, ele visa o que o apóstolo Paulo diz. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 14. Deixa eu ver se eu encontro a tempo, que eu não faço referência a esse texto. Mas é isso mesmo. Atos, capítulo 14, versículo 22. Olha o que diz aqui. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja que a entrada no reino de Deus se dá por meio de muitas tribulações. Não é sem razão que o próprio Cristo vai dizer em Mateus capítulo 11, que o reino de Deus é tomado por esforço. Pastor, você está falando de salvação ou de reino? É porque não há como você separar a salvação de reino. O reino de Deus é o estado pleno do governo divino sobre a sua criação. Estar salvo é estar debaixo do governo divino. Não pode alguém dizer que está salvo e está fora do reino. Como é que eu estou salvo e não estou no governo divino? Que salvação é essa? Salvação de palavras? A salvação, ela é essencialmente orgânica. E a salvação, do ponto de vista judicial, da morte de Cristo, o sangue derramado a nosso favor, é a base. É como se o homem estivesse caindo e num abismo sem fim, sem fundo. E esse homem tem que voltar à base onde ele deveria estar. Então, se não houver um amparo, uma base, para ele parar de cair e a partir daqui começar a levá-lo de volta, o homem nunca poderia voltar. Então, a morte de Cristo é essa base que sustenta o homem. Pronto, agora você está seguro. Agora é preciso retornar ao lugar. E esse subir é a operação essencialmente da salvação orgânica no nosso ser. E que Deus usa como instrumento para que isso aconteça, os sofrimentos, as tribulações. E eu encerro, portanto, lendo o último texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, versículo 3 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente. Veja que as perseguições e as tribulações, versículo 4, são o sinal evidente
do reto juízo de Deus. Então, quando sofremos, estamos debaixo de uma disciplina. Uma disciplina que nos levará até o sangue, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 4, que é a morte do nosso ego. E ele diz então, que quando nós passamos por esse reto juízo, está aqui, ó, é para que sejamos considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Essa é a ideia, esse reto juízo. Então, crer no Evangelho é associar-se a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, crer em Jesus Cristo é receber e aceitar o convite. Quem quiser vir após mim. Crer em Jesus Cristo e ser o seu discípulo é trilhar por esse caminho estreito, justo, de tribulação e de sofrimento. É o experimentar o reto juízo que nos endireita, que nos corrige, que nos disciplina. E é esse disciplinar que nos torna dignos do reino de Deus. É que nos habilita a sermos verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E isso é salvação orgânica. É redenção do ser. É a redenção do homem. Quando o homem experimenta, portanto, até o fim essa disciplina, então ele é manifestado como filho de Deus. Ele é coroado como filho de Deus, como aconteceu ao filho pródigo. Recebe sandálias, vestes novas e o anel no dedo. É isso que Paulo chama de adoção de filhos, ruiostesia, para a glória de Deus. Tá bom? Bem, semana que vem nós vamos continuar falando sobre Hebreus capítulo 12. Apontando algumas particularidades aqui, que eu já disse, mas que estão nomeadas aqui dentro deste capítulo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar e agradecer a Deus.